Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que estão passando de final de semana? Estão conseguindo fazer as meditações? Enfim, vamos aguardar mais um pouquinho que a gente comentou lá no WhatsApp, mas a gente vai editar depois no YouTube a princípio. Qualquer dúvida, gurias, me perguntem no WhatsApp da meditação, se estão conseguindo. Lá na última página da apostila tem todo o cronograma, tá bom? A aula de hoje, então, vai ser princípios de obediência. Se quiserem estar abrindo lá. Vamos começar, então, com uma oração. Pai querido, Pai amado, obrigada por essa linda manhã. Obrigada, Pai, por tudo que tens feito nas nossas vidas, todo o teu trabalhar, todo o teu cuidado no dia a dia, pela tua fidelidade, Pai. Colocamos nossas mentes, nossos corpos, nossos corações na tua presença. Que teu Espírito esteja totalmente dominando nossos pensamentos, nosso agir, nosso pensar. Flua através da minha vida, da vida de quem está ouvindo toda a ministração, Senhor Deus, que cada um precisa ouvir. E eu sei que, Senhor, Tu és especialista nisso, e nisso te louvamos, te adoramos. Usa-nos para o louvor da Tua glória, hoje e sempre. Amém. Então, princípios de obediência. Já pegaram ali? Então, a gente vai ver o poder de escolha da humanidade, de cada um de nós, que Deus nos dá, que é o nosso livre-arbítrio. Então, vamos começar então lendo lá em Gênesis 9, 2, 9 a 20. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bdélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém com que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e de todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então, como a gente pode ver no texto, Deus fez toda a criação, Deus criou o homem, Deus deu a possibilidade do homem nominar as coisas, e a única coisa que Deus disse foi: não coma daquela árvore no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal. Então, eu gosto de ver sempre Deus, vocês calculem, um ser de poder infinito, um ser de bondade infinita. Cria um serzinho indefeso. Claro que quando estava no jardim,
nós tínhamos vida eterna, era diferente, né? E foi graças a essa escolha de Eva e de Adão que nós, principalmente por causa de Adão, porque Adão é que foi dada a instrução, ele passou para Eva, então nós vivemos hoje essa ruptura, né? Graças a Adão, no caso. Então, ele disse, não comam naquela árvore. Deus deu para esse ser que ele criou a possibilidade de escolher, né? Então, aí que vem a grandiosidade da humanidade, né? Que dizem que foi um dos motivos da ira, da divisão dos anjos, né? No caso de Satanás e de Lúcifer. E no caso, então a gente tem a possibilidade de escolha. Eu vou escolher seguir a Deus. E Deus permite essa nossa experiência aqui na Terra, da gente conhecer por nós mesmos, lendo a palavra, buscando no Espírito, né? Segundo Cristo. Cristo foi o melhor exemplo que a gente deve seguir, de viver plenitude no Espírito para conhecer Deus, para estar com Ele. E escolher amar. Sabe, eu vou falar em mulher mesmo. Quem melhor que mulher para saber o que é amar? Homem também, mas é que o homem é mais focado. Por isso que as igrejas são mais cheias de mulheres, porque ela se quebra. Por isso que, por incrível que pareça, no caso, eu sou muito envolvida com política, né? Quem me conhece. Mas por quê? Não porque eu gosto disso ou tenho ambição, mas porque eu sei que nesse meio colocaram as mulheres, e as mulheres são levadas ao sentimentalismo, né? Porque uma grande manipulação do mundo é usar, manipular a verdade para uma mentira. E a mulher é facilmente manipulada. Por isso que existem mais mulheres de esquerda, né? Porque vem aquele vitimismo, aquela coisa que eles colocam, aquele jogo de palavras e emoções, e acaba por manipular principalmente as mulheres, né? E as mulheres, quando se dão conta disso, são as melhores a transformarem a sociedade. Quando se dão conta que a nossa força como mulher é fortalecer o nosso homem, é fortalecer os homens, os nossos filhos homens. Deus deu, né, depois da divisão, principalmente deixa ficar bem claro quando eles pecam, quando Deus dá a divisão da mulher se submeter ao homem, Deus deu o poder de tomar a frente para o homem. E eu sempre falo, e é isso que o diabo vem para destruir. O diabo não quer que o homem reconheça essa força, esse poder que Deus deu para eles. Porque quando eles reconhecem e eles vivem a plenitude do Espírito na vontade de Cristo, são homens que transformam a sociedade. E eu sempre coloco isso porque quando se tem o conhecimento, se tem a responsabilidade. Então, quando meus alunos ouvem isso, eu digo para eles, são vocês que têm que fazer. A mulher sente prazer em apoiar, muito prazer em ver crescendo. E sobrevivência, que eu sempre vou falar isso, e sobrevivência, se ela vê que o negócio não está funcionando, ela vai fazer, porque o instinto de sobrevivência é muito maior. O homem já, o quê? Tanto é que a tendência dos homens também para mendicância, são muito mais mendigos homens do que mulheres. Por quê? Eles não têm problema. A vida deles, não deu certo, vamos lá, me jogar pra rua. Já a mulher não admite, ainda mais se ela tiver filhos, ela vai lutar, ela vai fazer. Então, essas são algumas diferenças entre homem e mulher. Então, Deus deu esse poder de escolha para o homem, esse poder de escolha para a mulher, né? Não faça. E ele vai lá e faz, né? Infelizmente. Então, nós podemos ver então que haviam outras árvores, podia aproveitar de tudo, nominou as coisas, ele podia fazer o que quisesse, mas aquilo não. Jesus também diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos e os cumpre. Então, se a gente ama a Cristo, a gente tem essa escolha. Primeiro a gente tem a escolha de amar.
você ama? Como você vai amar se você não conhece? Como você vai andar junto se você não tem afinidade de ideias? Então, para isso a gente está aqui ministrando, para que cada um sinta essa sede de buscar e fazer mais, de querer entender o propósito de Deus, de querer seguir esse caminho e glorificá-lo em cada atitude, porque é uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesses dias. Por quê? Tem muita gente com depressão, com síndrome do pânico, com essas doenças emocionais. E eu falo isso porque eu já passei por isso. Quanto menos você ouvir o seu chamado, quanto mais você observar as suas circunstâncias, no caso, mulheres, o seu marido que não acompanha, a sua situação financeira, e os homens também, mas os homens é uma mente mais cauterizada, mas como a mulher é mais dominada pelas emoções. Então, quando a gente começa a ficar em função dessas coisas e se esquece do chamado, é batata. O nosso emocional vai desabar. O que vai te dar vida é andar no Espírito, e andar no Espírito é obedecer o Senhor, e obedecer o Senhor é cumprir o chamado. Cumprir o chamado é o que Ele tem hoje para nós. Então, se você não está cumprindo o que Deus tem mandado você fazer, você vai, em decorrência de ficar em virtude dos problemas que a gente tem na vida, fatalmente você vai cair numa depressão. Eu percebo que é um grande mal. Quando você começa a focar no propósito que Deus coloca, você consegue agir, não adianta só falar, tem que agir em direção ao que Deus coloca no teu coração de propósito. Toda dor, toda angústia, toda circunstância se dilui. E automaticamente os teus problemas, as tuas coisas se resolvem. Então, Deus nos dá essa escolha também, hoje, cada dia. Deus nos dá a escolha de se consertar com o próximo. Deus nos dá a escolha de fazer justiça. A gente que vai ver. E a gente vai escolher o caminho de dor ou o caminho de realização no Senhor, né? A gente que escolhe. Então, Adão tinha duas opções. Quando nós temos opções, nós passamos por alguns processos, né, de assimilação. O primeiro deles se chama desejo. Então, nós vamos olhar, nós vamos desejar. Então, esse é um dos grandes... que o homem seria mais visual. Eu sou muito visual. Minha memória sempre... Eu vou ver a coisa escrita, eu sempre vou... É a forma como Deus vai falar comigo. Mas o homem, ele é mais visual. E a mulher consegue ser seduzida pelo tudo. No caso, a serpente vai lá e seduz a mulher, né? A mulher, então... vamos ver o que Satanás jogou para Eva, lá em Gênesis 3, 1, 6. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse... esse é o de 1,6, espera lá. Eu não abri o 3,1,6. Eu abri o errado, perdão. Vamos abrir rapidinho aqui, que não tem problema. Enquanto isso, a gente vai falando. Então, Deus tem dado para nós, agora, hoje, vocês que estão aqui me assistindo, Deus tem dado escolha. Deus tem dado escolha para a pessoa que chegar em contato com esse vídeo assistir ou não. Então, todos nós somos responsáveis. É um vídeo longo, às vezes, com certeza, mas será que eu quero aprender mais? Mas essa guria é chata. Então, mas eu vou procurar outra pessoa, né? Então, tudo a gente tem que ver, porque, como eu tenho sempre falado, o trabalhar é individual. Deus está trabalhando em mim. Eu estou aqui lutando contra a minha carne para estar fazendo... que eu não gosto de vídeo. Eu gosto de falar no olho. Quem me conhece sabe, eu gosto de falar pegando as emoções das pessoas.
entendendo se ela tá captando e continuando ou não. Então, como eu não sei se as pessoas estão entendendo, pra mim fica meio vago e eu fico falando com esse aparelhinho aqui, então pra mim é complicado. E me expor também, porque a partir do momento que a gente tá num vídeo, a gente tá expondo a nossa intimidade. A gente tá expondo nossos poros, a gente tá expondo nossa sobrancelha. Então, assim, a gente tá exposto. E isso, principalmente pra mulher, é complicado, né? Ainda mais eu que sou perfeccionista do caramba. Gênesis 3, 1 a 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os homens selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não como nenhum fruto das árvores do jardim? Então, a serpente vem e coloca a dúvida. Será que foi isso mesmo que Deus disse? E realmente, a proposta foi passada para Adão. Adão passou para Eva, né? Então é mais fácil manipular quem tá por baixo, enfim, entre aspas, e não tá entendendo muito bem, vamos ver, né? Depende se fosse Adão, se bem que a partir do momento que ele aceitou a proposta da mulher imediatamente, né? Aí cada um com seus problemas. Então, ele colocou em dúvida o que Deus tinha falado para ela. E que ela respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Lembra que a gente leu lá, nem toque nele? Não, toque podia. O que não podia era comer. Do contrário, vocês morrerão. Então, para ver como ela não tinha noção um pouco da informação, ela já aumentou um pouquinho ali, né? Aí disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável para paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Então, o que a gente pode ver é que foi meio facilzinho o Adão comer essa fruta, né? Não contestou, ela passou para ele, tá, então vamos lá, né? E então, ela já tinha uma informação meio errada. Então, Deus só disse para não comer. E ela acrescentou que não era para tocar também. E nisso a serpente já seduz e já coloca outras dúvidas em cima, né? Porque ela já tinha dúvidas. Porque se ela soubesse certamente o que Deus tinha falado, não tinha errado em relação a tocar. Então, Satanás vem e trabalha primeiramente, que a gente sempre tem falado nisso, nas emoções, nos nossos sentimentos. Então ele vai lançar aquela coisa que vai te dar aquele incômodo e a gente vai ter a escolha de reagir ou refletir e colocar algo que Deus espera da gente. Então isso é em relação a todas as circunstâncias da nossa vida. Como é que eu recebi essa atitude? Se bateu de dor, é porque existe algo a ser trabalhado no nosso coração. Então o que tá doendo? Ai, não tô conseguindo levar pro espiritual, não tô conseguindo discernir, não tô conseguindo, sabe? É uma maturidade. Quanto mais imaturo, mais imediata vai ser a nossa resposta, nossa reação. A gente pode ver um bebê. Um bebê tem as emoções dele, ele enfim, é o egocentrismo imediato, ele quer mamar agora, ele quer, e se não der, ele chora, ele quer sair pra rua, que tá vendo a avó saindo, se não for junto vai chorar. Então, muitas vezes, né, eu tô estudando psicanálise, a gente tá preso nas áreas mais infantis e a gente tá reagindo como criança, né? Então a gente tem que se dar conta onde é que tá esse problema pra gente amadurecer e pra gente agir como adultos espiritualmente também, não só como emocionalmente, porque primeiro bate na emoção, no sentimento, depois vai, se a gente consegue entrar no espiritual e agir, não reagir, agir conforme Jesus agiria naquela situação. Então, se a Eva tivesse uma instrução correta, enfim, Adão, quando viu que a Eva veio com a proposta, tivesse refletido e agido, não, ele pegou simplesmente comeu, né? Então, assim é o pecado.
né? Se a gente for ver uma analogia nem é maçã, é do fruto proibido, né? Eles colocam maçã, mas isso não está na Bíblia, é um fruto. Na verdade, dizem que é uma alegoria. Deus colocou ali a árvore da vida, que segundo a Cabala, a árvore da vida é uns passos para chegar a Deus. A gente não sabe, né? A gente não estava lá, mas Deus colocou essa história da criação para que a gente reflita. Então, a gente tem uma escolha. A gente vai andar no espírito ou a gente vai andar na carne? A gente vai ser bebês espirituais ou a gente vai ser um adulto espiritual? Então, tudo isso é um trabalhar do Senhor na nossa vida. Então, existe um mecanismo de defesa, né? Então, tu quer se sentir importante, né? E daí, o diabo sabe seduzir para deixar a pessoa naquele enredo. Ai, eu quero discernir o bem e o mal. Não chega a ser que nem o capeta, o diabo, em relação a querer ser como Deus. Mas, sabe, entender como Deus pensa, como sendo Ele. Porque, na verdade, quando nós estamos com Ele, diz lá em Salmos, nós somos Deus, mas ser um pouco mais do que é. Ser discernir o bem e o mal, né? É o que a gente sempre fala. Adão e Eva não viu maldade na nudez. A nudez era bela. E se tu for ver, não, foi a cabeça do homem com a doença do pecado é que começou a ver maldade. Porque a partir do momento que tu olha o interior da pessoa, que é mais importante, o exterior, e assim os médicos que são muito acostumados com o corpo humano, vem lá, pessoas sem roupa e tal, já tá acostumado. Mas para nós, que não temos a mente da medicina, enfim, da área da saúde, eu, no caso, sou da área da saúde, eu já tenho uma série de trejeitos que eu tenho que estar cuidando quando é fora do âmbito da academia, no caso, e da clínica. Porque como a gente da saúde tem muita similaridade, muito vínculo com o corpo, né? Então, quando eu vejo, eu tô encostando nas pessoas, batendo, assim, de brincadeira, e eu não tenho intimidade, assim. Eu tenho que estar cuidando, eu já tô bem melhor, já aconteceu algumas vezes, assim, de dar tapa no bumbum Então, assim, eu tenho que estar cuidando. Então, Deus, Ele vai sempre dar um escape pra gente. E tudo é um trabalhar do Senhor para nos amadurecer no Espírito. Porque a gente vem nessa terra para, seguindo o exemplo de Cristo, viver em Espírito, transformando a nossa carne corruptível ferida. Porque se a gente é imaturo é porque a gente está ferido. Lá nas fases iniciais, na adolescência também pode acontecer, até na vida adulta algum trauma que pode acontecer, que vai reproduzir o que aconteceu lá na infância. Então, tudo é decorrência então, dessa progressão de desenvolvimento. Deus jamais disse, então, que não poderiam tocar se quisesse. Poderiam tocar sim, mas comer que era o problema. A serpente, então, entra em ação, sabendo que a mulher estava desejosa de comer. E ela joga pesado, diz que se comesse seriam iguais a Deus e conheceriam bem o mal. Isso se chama concupiscência da carne. Eu gosto muito desse versículo. Eu costumo usar também. Porque vamos lá, em 1 João 2, 16, 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é concupiscência da carne? Então, no caso, é o que a Eva experimentou. É o desejo dessa carne. Às vezes o desejo da sua carne é comer, às vezes o desejo da sua carne é um carinho, às vezes o desejo da carne é avançar outra coisa. Tudo na carne. Comer, beber, glutonaria, bebedice, né? Tudo que tem a ver com prazeres da carne, sexuais, né? A pessoa não resiste, a tua carne quer e tem que ser satisfeita imediatamente. Se isso não é ser criança, não sei o que é, né? Precisa do mamar imediatamente ou põe a boca no trombone. A concupiscência dos olhos,
Então, é o que tu olha e tu quer, deseja. Então, que você deseja, você quer. E a soberba da vida você quer o status, né? A concupiscência dos olhos seria você quer o carro, você quer a mansão, você quer mais um carro, você quer uma casa na praia. Você se enche de inveja muitas vezes, né? E a soberba da vida é ter o status de ser conhecido, de estar na televisão, sei lá o que é. Mas você precisa, mais do que... Porque o que importa é o que você é como indivíduo, como essência. E o mundo te dá a ilusão de ser alguém. Então, assim, quando a pessoa usa muito o título do que ela estudou, do que ela faz, enfim, é porque ela não se sente, ela precisa reforçar o título. Então, assim, tem muita gente, eu sou pastor, blá, 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 blá. Né? Quando a pessoa ela nem faz questão de falar. Ela simplesmente é e age e Deus é glorificado, enfim, na profissão. Ou, eu sou médico, doutor, não sei das coisas. Sabe? Não precisa. Claro, isso é conveniente falar. Para o mundo, esses títulos são muito importantes, infelizmente. Então, muitas vezes eu sou obrigada a falar o que eu sou, o que eu faço, e sem ser concupiscência dos olhos, soberba da vida, no caso de... Porque eu não vejo... Isso que eu preciso, hein? Eu não vejo, por isso que o universo não me dá, porque eu amo a minha essência de vida. Eu sempre falo isso, desde que eu comecei o sempre somente. A minha alegria é ver aquelas pessoas que estão estagnadas, andando por si e descobrindo quem são em Cristo. Então, eu falo, tenha cuidado ao conversar comigo, porque eu já transformei, entre aspas, Deus já me usou para direcionar pessoas na vida, assim, em termos profissionais, de casamento, etc. Só uma conversinha, né? Então, assim, de a pessoa fazer faculdades, algumas pessoas, porque falaram comigo. Então, assim, porque eu vejo, né? Deus dá um dom a cada pessoa. Eu vejo o dom das pessoas, eu vejo o coração, a essência das pessoas. Por isso que quando alguém quer ser pastor e eu não vejo o chamado, eu falo, tu não tem. Porque, na verdade, quando a pessoa quer isso é porque ela tem a concupiscência e a soberba da vida em relação ao pastor. Mas e se você buscar o que Deus tem para ti mesmo, tu vai ser muito melhor do que... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ok. Então, é isso. Então Deus quer, então aquele ser poderoso que é Deus, ele quer ser amado pelo que ele é e não pelo que ele faz. Como todos nós. Quem é que quer ser amado porque tem um carro? Quem é que quer ser amado porque paga conta? Quem é que quer ser amado porque faz alguma tarefa muito boa? Não. As pessoas querem ser amadas, principalmente as mulheres que são mais sensíveis a esse tipo de coisa. Se o homem soubesse o poder que tem na mão de saber amar uma mulher. Então, assim, quando você consegue olhar, no caso o homem e a mulher, a essência da pessoa, você amar e desejar isso, você tem um poder sobre a mulher incrível. No caso, o homem pelo desejo dos olhos, né, a concupiscência dos olhos, ele já é mais fácil de se enganar, né? Mas o essencial do amor conjugal devia ser isso, um olhar a essência do outro e amparar, né? Então você preocupado com as necessidades dele e ele preocupado com as necessidades dela. Não tem como dar errado. Infelizmente, as pessoas acabam incorrendo em erros porque olham muito mais para as suas necessidades. Inclusive, quando está ferida, no caso, passa a olhar só para aquilo e, né? Eu sempre vou incorrer esse tema porque é algo muito normal, principalmente nos dias de hoje, né? As dificuldades conjugais que temos vendo.
visto. Então, as consequências, então, é que eles tomaram a decisão errada. Adão e Eva, então, foram e comeram. Então, lá em Isaías 59:2 diz: mas as suas maldades separaram vocês do meu Deus, do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso não os ouvirá. Foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. Eles fizeram a escolha deles. Então, aquele Deus poderoso que deu o livre-arbítrio para eles. Você, não quero que você esteja comigo porque simplesmente eu sou todo poderoso e eu sou criador de ti. Eu quero que tu esteja comigo, que você me conheça e me ame. Então, foi essa a escolha que Deus deu. E eles escolheram desobedecer. Aí que está o X. A desobediência, ou seja, o pecado que resulta em toda a propagação, porque esse mal sempre vai, se não houver conserto em Cristo, sempre vai haver propagação desse mal. Vai se difundir, derramar. E você faz mal para mim, eu faço mal para você, eu faço mal para sua filha, eu faço mal para o vizinho, eu faço mal para o cachorro. Então, o pecado, ele contamina muito rápido, né? Que é o tal do fermento. Por que é comer pão sem fermento? Porque o fermento, ele cresce. No caso do lado, é um pão fofinho, óbvio, mas assim, no caso, em relação ao pecado, ele contamina. É um levedo, né? É um fungo que domina. Então, ele faz separação em relação a Deus. Então, a gente foi então cortado nossa ligação espiritual com Deus graças a isso. Esse foi o grande passe que o pecado fez. Nos gerou morte espiritual. Então, as consequências foram graves. Até hoje nós sofremos, então, com suas causas, com doenças, guerras, porque o negócio vai se difundindo, né? Fúrias da natureza, né? O homem cada vez mais violento, irracional, porque ele acaba ficando burro. E é isso que o mundo faz. Torna a pessoa sem discernimento e animalizada. Ela vai cada vez mais piorando. Eu separei uns versículos da minha Bíblia judaica. Filipenses 2, 6 a 11. Fala em termos de Cristo. Apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo ao assumir a forma de um escravo e tornando-se como seres humanos são. Quando ele surgiu como ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte na estaca como um criminoso. Portanto, Deus o elevou ao lugar mais alto, ele deu o nome acima de todo nome, para que em honra ao nome dado a Yeshua, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua reconheça que Yeshua, o Messias, é Adonai, para a glória de Deus o Pai. Então, aquilo que a gente falou no último abismo ligado que eu consegui passar para vocês. Jesus é a figura física de Deus. Deus o exaltou sobremaneira, porque ele se submeteu integralmente ao Espírito Santo. Então, sejamos como ele. Ele podia ter tudo, ele tinha todo o poder na mão. E ele se submeteu. Então, a gente tem que ser obediente como Cristo. Porque ele sucumbiu como ser humano. Deus se desfez como ser humano miserável. Se tornou um bebê nascido de barriga humana. Fez caquinha, um pano, na época usava pano para criança. Tudo como ser humano. Ali na hora da morte ele podia perfeitamente ter feito algo. Ele, inclusive, Pedro disse que não aconteceria, ele disse não. Né? Ele sabia que ele ia passar o que ele ia passar. E ele obedeceu e ele sofreu por cada um de nós. Então, ele é o maior exemplo de obediência. Então, se ele fosse Adão, Jesus seria o segundo Adão, para estar restaurando o que Adão quebrou, Jesus restaurou. Para nos dar de volta essa vida espiritual com Deus. Ele podia ter falhado. Graças a Deus que ele não falhou.
Graças a Deus. Ele manteve o espírito, ele manteve a essência divina dele. Ele sentiu na carne, literalmente, o que é o pecado humano, porque a partir do momento que ele, santo, foi para a cruz, ele tomou sobre si todo o pecado do mundo. Desde sempre, basta crer. Então, é esse o principal fundamento do Evangelho. É a essência que a gente não tem noção. Se o pecado faz um mal desgraçado, que a gente tem falado, que contamina, imagina tomar o pecado inteiro do mundo sobre si, de uma vez só. E uma pessoa, no caso Cristo, que viveu constantemente no Espírito, tomar esse peso sobre si. Ele nunca tinha sentido sequer um pecado. Ele sentiu todo o pecado do mundo sobre si. Por isso que ele sofreu tanto. Então a obediência, vamos falar um pouco, tem que ser a tia. Total, imediata e em amor. Né? Então, como nós vimos lá em Filipenses 2, Jesus veio e obedeceu até a morte. Então, isso aí é obediência total e restrita, né? Ele é o maior exemplo. Ele não até um ponto que desistiu como nós fazemos. Muitas vezes Deus nos dá um ministério, um trabalho, uma tarefa no dia de ajudar alguém ou de reconciliar e a gente desiste, a gente não faz, né? Então, ele se sacrificou como ser humano integralmente. Ele foi até o fim. Então, é não medir consequências. E nisso, como a gente falou no início, quando você obedece, você é feliz, você é realizado. E é isso que importa. E não olhar para trás. Não, se você botar a mão no arado e querer fazer a vontade de Deus, não olha para trás. Senão vai ser que nem a esposa de Ló. E vai ser sofrimento, mais sofrimento, depois para retornar é mais demorado, aquela coisa toda. Então, não vamos desistir. E para isso que serve a igreja. Igreja, então, somos todos nós, que estamos buscando, independente de estágio de maturidade, porque isso quem define é Deus. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Nós estamos aqui para crescermos como indivíduo e abençoar, sermos como Deus. Porque Deus faz sem medir. Ele quer que a gente cresça. E é isso que a gente está aqui. A gente precisa se derramar, se encher e se derramar. Então, a gente tem que estar junto com o Espírito, não desistir, buscar ajuda. E para isso que eu tô aqui, para isso que eu conto com vocês. Tem que ser imediato. Então, Deus tem pressa. Deus tem pressa que a gente amadureça. Deus tem pressa que a gente busque as pessoas feridas. Deus tem pressa que a gente pare de mimimi. E é uma das grandes coisas que eu combato hoje em dia, que tem esses ministérios. Eu fiz Jocum. E glória a Deus pelo esse ministério, é uma bênção, enfim. Eu tinha meus preconceitos antes, tá? Um dia eu conto pra vocês meu testemunho. Mas não é isso que te faz um missionário. Não é uma entidade. Eu creio que isso já passou. O que te faz um missionário, inclusive eles ensinam também isso, é você viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus, eu acrescento, é o que Ele tem hoje na tua mão. E você cumprindo esse pequeno papel, esse pequeno tarefa, você vai te encher do Espírito, você vai derramar e você vai fluir, você vai ser curado e você Deus vai trabalhar na sua vida e vai poder perpetuar o reino dele. Então a gente não pode impedir o fluir do Espírito dele, a gente não pode impedir o crescimento do reino. Então quando a gente estagna, a gente não cumpre, a gente está paralisando, a gente está, é aquela engrenagemzinha que está com defeito, que está sem óleo, Então a gente precisa lá colocar mais óleo, que é o Espírito Santo, é a unção do Espírito, e ele vai, a engrenagem vai começar a voltar a funcionar, e a gente vai estar frutificando cada vez mais o Senhor. Então tem que ser imediato, não espera. Quanto mais a gente esperar, mais a gente vai sofrer. Então não vale a pena. Deus é Pai. Esse é o primeiro, então,
é ser como Cristo. E o outro grande diferencial, né, morrer nosso ego, o outro grande diferencial do Evangelho, que nenhuma outra religião tem, que o cristianismo não é religião, Cristo é o próprio Deus e a nossa ligação direta. Então, não é uma cerimonial, não é uma placa de igreja, é algo único, individual para cada um, né? Então, e o diferencial é que é a única religião, o segundo diferencial, que tem Deus como Pai. Pai. Jesus coloca Deus como Pai. Então, Pai. O que é Pai nos dias de hoje? Hoje, como eu tenho falado, as pessoas têm dificuldade de entender o que é Pai. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem o Pai. Muitas vezes o pai está dentro de casa, mas ele é ausente, ele não está com os filhos. Ele chega, ele mete a boca, ele quer a janta dele e depois vai assistir a televisão dele. Então, porque tem que ter um momento dele, porque é uma pessoa egoísta, literalmente. Porque ser um homem de Deus, ele compreende o papel dele como sacerdote. E ele sabe que a mulher precisa daquele momento de se sentir amada, os filhos precisam disso, para a edificação da personalidade, da identidade deles. Então, assim, é um constante, por isso que a gente tem que estar sempre falando dessas coisas para o nosso próximo. Se você tem esse conhecimento, passa. Vivencie na sua vida, experimente o quanto é magnânimo, maravilhoso viver essa vida no espírito, em família, e passe adiante. Não deixe o seu vizinho, não deixe o seu colega de trabalho, não deixa ficar assim, essa essência de Deus, de transformar a sua própria casa primeiro, e o seu ambiente de trabalho, etc. Porque isso é fazer a vontade de Deus. Essa é a missão, né? Que no caso as entidades missionárias não tem muito com a realidade de hoje, que tudo tu não consegue fazer nada sem dinheiro, tu não consegue fazer nada. Tá, o vizinho tu consegue fazer missão, mas assim, se você precisar fazer alguma coisa lá no bairro, não sei o que, você vai precisar de um carro, você vai precisar de uma gasolina, você vai precisar de pelo menos uma passagem de ônibus. Então, assim, por quê? Porque o tempo urge, a gente estamos vivendo os últimos tempos, e isso foi nos dado, e a gente pode, e Deus, se Deus, é isso que eu gosto de falar para os missionários, ai, porque não estão me bancando, não, essa palavra eles não usam, não estão, a igreja não está me pagando isso aqui. Se Deus está no negócio, é Ele quem dá. Ele levanta. Eu soube quando estive na Jacum, pessoas, isso é comum, muito comum, não tinham nada num dia. No dia seguinte, a pessoa aparece na porta. Igualmente, a pessoa ganhou, no caso, um dia, e Deus diz, dá para o outro. E ela obedece. E um dia antes da viagem, ou no dia da viagem, foi no aeroporto. Tá aqui. A pessoa chega, não sei porquê, mas Deus mandou trazer. Então, quando Deus tá no troço, Ele mesmo faz tudo. Então, assim, não existe isso de reclamar. Se a gente não tá tendo algo, é porque não é o momento, a hora, o local. Eu gostaria de ter ficado no Haiti. Eu gostaria muito. Mas Deus tinha um propósito aqui. Deus tinha me dado, como eu disse um dia, eu conto o testemunho, Deus tinha me dado a palavra através do pastor Josué, antes de eu sair. E eu nem era da igreja dele ainda. Eu disse, mas eu falei com Deus, tu tá doido, Deus? Tu primeiro me convence a fazer jocum, que eu achava um absurdo. E agora tu me disse que meu ministério começa aqui, eu saí assim, né? Daquele jeito, sem entender nada. E quando eu fui pro Haiti, eu queria ter ficado lá por uma série de fatores que precisavam de mim lá. Eu fiquei com convite nos 3 lugares internacionais que a gente passou, tanto no Peru, como República Dominicana, como no Haiti. Mas no Haiti foi o que mais mexeu comigo pelas crianças com deficiência lá, como eu sou fisioterapeuta, eu senti isso no meu coração, eu saí chorando de lá, que nem uma taquara. Então, e a outra coisa, então, do TIA, então, total, entrega total, imediata, que é já, e em amor. Então,
O 1 Coríntios capítulo 13, leiam lá, resume tudo isso, né? Que é, sem amor a gente não faz absolutamente nada. Então você tem que fazer tudo que você for implementar em amor. Quem é amor é Deus, que é o Espírito Santo, que é Jesus, que é morrer na carne. Então assim, é uma coisa só. Se for ver o Evangelho, não tem muito mimimi, não. Então é importante lembrar que existe, que a obediência é uma ordem que vem de um desejo. Então você já tem isso no teu coração. Deus vai dar ordem. Aí você vai obedecer ou não. Porque você tem o desejo de cumprir o ID, mas ao mesmo tempo a tua carne. Ai, como eu gostaria de ficar dormindo no domingo de manhã. Ai, como eu gostaria de comer aquela pizza sozinha, não deixar mais ninguém de casa. Então, assim, porque, né, a gente só pensa no nosso umbigo, na nossa carne, no nosso desejo. Então, a gente sempre tem a opção de viver a vida plena de Deus e viver como Cristo viveu. Então, tem duas vontades. A vontade plena de Deus, então, é aquela que Deus realmente quer, né? A gente for ver lá o povo no Egito, tu acha que Deus queria que ele ficasse 40 anos zanzando para morrer toda uma geração? Não. Então, a vontade plena de Deus era que eles cumprissem imediatamente, estivessem lá na terra prometida, mas não, eles começaram a murmurar, começaram a ter saudade do Egito, começaram a lembrar dos pepinos, das hortaliças do Egito, e Deus disse, então, 40 anos, 40 anos. Então, assim, a gente tem que estar de olho. E depois, inclusive, Moisés nem entrou, né, na terra prometida. Chegou lá, fez caca, espiou a terra e morreu. Então, a vontade plena era que ele tivesse vivido isso. Não viveu. Então, a gente tem que cuidar, porque eu tenho muito medo de não viver o que Deus tem pra mim. Eu espero que cada um de vocês tenha medo também. Porque vim pra essa terra, o que, 80, 100 anos, tem muita gente chegando 100 anos graças à medicina que tá muito avançada, a alimentação principalmente, e não viver o propósito de Deus. Que vida miserável, que vida miserável, que Deus nos afaste disso. E tem também a vontade, então, vontade plena de Deus, a vontade permissiva de Deus. Permissiva de Deus, então é aquela que Deus não gostaria que eu tivesse vivido no mundo, tivesse passado minhas festas, né? Com certeza não. Ter feito um monte de besteira. E quantos de nós já não fez besteira no mundo, né? Mas graças a Deus que ele usa isso também para a glória dele depois, né? Ele usa nos sarando e nos ajudando a sarar pessoas que vão passar pela mesma situação. Então, inclusive isso Deus consegue transformar para coisa boa. Isso que é maravilhoso. Então, ele quer que a gente ande na vontade plena, mas se a gente viver na permissiva, né? Aí ele vai tá ali do lado. Tá, tu quer ficar aí? Eu sempre imagino Deus olhando de cima assim quando eu tô fazendo caca. Tem certeza que tu vai fazer isso? Né? Eu acho que ele fica olhando assim, então, porque quando a gente faz é porque a gente tá no nosso sem entendimento dele, a gente não tá ouvindo ele, a gente não tá vendo que ele tá olhando. Aí, quando a gente se dá conta do erro, depois que a gente fez a caca, a gente olha pra cima. Aí eu só vejo Deus assim, tô aqui, minha filha. Ele sempre vai estar com a gente. Ele sempre vai querer nos restaurar, nos resgatar, fazer uma história nova de novo, né? Diz lá em Salmo 139:16: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem um propósito com a tua alma, com o teu jeito de ser, com o teu jeito de falar, com o teu jeito de caminhar. E o incrível que pareça, entre parênteses agora, eu tenho estudado Reich, o corpo humano. Vocês perceberam que eu tenho um pouco os ombros voltados para dentro. Como fisioterapeuta, eu tenho estudado essa psicossomática. Quando eu estou muito bem comigo mesmo, meu ombro abre.
quando eu tô curada de algumas coisas, curada não digo, mas assim, mais em paz com alguns conflitos infantis, automaticamente meu ombro abre. Então, assim, até a nossa postura muda quando a gente está na essência de Deus. A gente não é só o rosto, tem outro estudo de fisionomia. O nosso rosto determina o que nós somos. Já podem ver que eu tenho a boca grande, então eu sou uma pessoa muito passional. Eu sinto tudo. Eu sou uma pessoa que o que eu falo é o que eu sou. Então aqui, ó, tá bem claro. Bem passional. Então eu sou muito apaixonada. Eu não vou fazer uma coisa se eu não tenho paixão. Isso é parte da minha essência. Então, assim, para ver como o corpo humano é maravilhoso, né? Aí vai toda a parte de reflexologia, a mão, a orelha, a reflexologia, o pé. Então, são contatos. Isso que eu tô entrando nisso agora, enfim, quero falar um pouquinho. Então, assim, Deus fez aqui reflexos na medula que dá reflexo no órgão. E assim são os pontos de acupuntura, que é diferente de reflexologia. A ponto de acupuntura então, são pontos mais eletromagnéticos mais superficiais, que tem toda a mecânica da medicina chinesa, que então vem fogo, água, terra, sabe? Então assim, que o povo evangélico muitas vezes coloca empecilhos nessas medicinas diferentes, né, não convencionais, mas que tem tudo um porquê que Deus nos criou assim. Então, assim, é muito legal. Inclusive, de Reich, que ele fala em termos da psicanálise, mas se a gente for olhar na medicina ayurvédica indiana, eles falam dos chakras, outro demonizado pelos cristãos, pelos evangélicos em sua totalidade. E eu comprimo esse chakra aqui. Então, na verdade, é tudo uma nomenclatura que eu estudo, no caso, para trazer o entendimento para o Ocidente, para trazer o entendimento para o cristão. Lógico, tudo vai depender do canal que é usado. Se o canal que está ali curando é para dinheiro, é para interesse pessoal, tu acha que Deus vai estar nesse troço? É mais difícil. A cura, quando tem amor, ela é muito mais plena e muito mais rápida. Então, por quê? Porque é Deus fluindo. Então, conforme o canal puro em Cristo, é outra história. Então, a gente trabalha emocional, psicossomático, físico. Deus é maravilhoso porque foi Ele que nos formou. E nisso tudo vem todo o magnetismo eletromagnético, o nosso próprio circundar do que nós somos, e isso atrai as forças espirituais malignas, primeiro as energias eletromagnéticas e as forças espirituais malignas. Então assim, a gente tem que entender que tudo isso tem lógica. Lógica na física, lógica na filogênese, na genética, na morfogenética. Então é algo muito maior. Então Deus jamais nos abandona. Ele nos observa. Então, no caso, se a gente escolhe viver na permissiva, ele tá ali do teu lado sempre. Se você chorar, nossa, foi uns momentos mágicos que eu vivi com Deus, foi quando eu fazia caca. Depois, né, claro, no momento que eu tava fazendo, eu queria fazer por minha conta, mas eu fazia caca, aí eu olhava pra Deus assim, chorando, né? Ai, Deus, me perdoe, tô aqui quebrada, de novo, Deus. Eu sentia Jesus me pegando nos braços, literalmente. Eu sentia como se estivesse colocando minha cabeça no ombro de Jesus. E isso eu tenho muita saudade. Não vou pecar, não. Mas assim, tá com Jesus, sentir ele, era algo sobrenatural e maravilhoso mesmo. Então não é saudável a gente entrar na permissiva. Vamos tentar fazer toda a vontade de Deus, né? Vamos tentar não sair do coisa. E assim foi então quando Abraão também, Deus mandou Abraão sair, deixar a parentela e sair sozinho. Então ele levou Ló, né? Teria vivido muito mais se tivesse saído sozinho. A gente não sabe como é que seria se ele tivesse saído sozinho. Então foi com Ló, depois o Ló, eles se desentenderam, se dividiram e tal. Mas se ele tivesse vivido plenitude que era sair sozinho, a gente não sabe como é que seria. Então, se a gente tem um ministério, é primordial a gente viver na obediência plena, né? E a gente tá falando das emoções, então quando você entender o propósito de Deus,
e você obedecer, você vai se erguer das cinzas. Porque quando você está fluindo no Espírito, não é mais você, é Deus através de você. E quando Deus está com você, você é pleno na sua identidade. Então, não deixe de fazer o que Deus tem dito para você fazer hoje. Não deixe, porque você vai morrer. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu estava morrendo. Então, eu tenho que passar isso, porque Deus me dá muito e eu preciso derramar. Se eu não derramo, é que nem o maná. O maná apodrece. O maná no dia seguinte não serve. Então, é o que Deus tem para ti hoje, é para fazer hoje. Amanhã já não vai servir. Amanhã vai ser tarde, você vai ter que correr atrás da máquina. Então, atraímos com coisas boas para a nossa vida espiritual. Foi a aula passada da meditação na palavra. Estejam meditando, se não conseguirem, falem comigo pelo WhatsApp. A presença de Deus não nos acompanha, a direção de Deus nos é revelada, Deus não faz nada sem nos contar. Ficar com a presença, ouvindo a voz de Deus é muito bom. O poder de Deus está sobre nós. Deus tem prazer em nos conceder os dons do Espírito, né? A gente só vai saber os dons que a gente tem se a gente colocar em prática. E quanto mais você fizer, mais Deus vai te dar mais dons, porque Ele precisa... tu tem esse talento? Tu precisa fazer lá? Eu vou te dar mais talento para tu terminar lá. Quem não tá fazendo aquele carinha não tá fazendo aquele lado, então eu faço tu. Então tá aqui o dom. Deus dá porque Ele quer ver o reino dele frutificando. Se você for uma ferramenta que se deixa ser usada, Ele vai te capacitar muito mais. E como é maravilhoso ver os dons espirituais e sobrenaturais se movendo na igreja, na vida dos irmãos. Isso é revigorante. Então, eu quero ver os dons de vocês, eu quero mais dons, em nome de Jesus. Tem muita gente que tem pouco dom de interpretação de línguas, dom de maravilhas. Eu quero esses dons na igreja, eu quero esses dons pra mim. Então, é claro que Deus vai sondar o coração se você tem maturidade para lidar com esse dom, né? O dom de palavra de revelação, normalmente dá para pessoas que não querem aparecer. E quando tu é obrigada a falar com a outra pessoa, então assim, normalmente existe muito conflito. Mas quando a pessoa tem problema com identidade, ela já acha, eu tenho o dom de revelação, eu sou melhor que os outros, já começa a haver uma contaminação, né, do canal. No caso do canal, quando eu falo canal, é que Deus vai usar esse canal para servir. Então, quando há uma contaminação com verdadeira vontade dentro de si, aí dá problema, enfim. Aí a pessoa tem que estar se consertando. Então, nossa palavra passa a ter mais valor diante de Deus. Ele nos dá autoridade sobre espíritos, doenças, principados, potestades. Nossa mente é aberta para receber revelações novas a respeito da palavra do Senhor. Os sinais nos seguem porque através da obediência provamos a Deus que cremos em tudo o que Ele faz e nos mandou fazer. Então, o reflexo ministerial é enorme. E eu quero realmente que cada um de nós esteja frutificando e cumprindo o chamado e contando uns com os outros. Ninguém consegue cumprir as coisas sozinhos. Amém? Então, logo mais vamos estar lá no Abismo Ligado no público, tá bom, gente? Deus abençoe e até mais. Beijo!